É ciência. É nutrição. É nutrição. É ciência. Ciência Da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como objetivos levar para vocês, aí de casa, do carro, do ônibus, da academia, informações quentes e atualizadas sobre diversos temas que estão aí na crista da onda da ciência da nutrição. Com o nosso podcast, a gente também quer promover mudanças de hábitos, um estilo de vida mais saudável, mais sustentável, mais consciente. E a gente quer muito agradecer a vocês, nossos ouvintes, que estão nos acompanhando, tanto por aqui quanto nas redes sociais, e lembrar para vocês que a gente está gravando online. Então, algumas intercorrências de internet, sons, a gente já conta com a compreensão de vocês. Hoje é um dia importante de mobilização, de reflexão e de aprendizados aqui no nosso podcast. E a gente quer muito agradecer a presença da Ana Paula Souza e eu vou ter a honra de apresentá-la para vocês. A Ana Paula é graduada em Pedagogia, especializada em Psicopedagogia e curso de formadores de conselhos pela não violência ativa pela ONG Voluntários del Mundo. Desde 2001, ela desenvolve projetos voluntários com a temática da não violência em escolas estaduais do Rio de Janeiro. É coordenadora de ações sociais da ONG Ação da Cidadania. Desenvolve junto a essa rede a formação de lideranças comunitárias, com foco em políticas públicas e ações de combate à fome, cidadania, garantia de direitos e não violência. Ela é conselheira do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do município do Rio de Janeiro, Conceia Rio, e participou da Conferência Popular de SAM e do Grupo de Trabalho da Agenda 2030. No episódio de hoje, a Ana vai trocar com a gente sobre a ação da cidadania contra a fome. Seja bem-vinda, Ana Paula. Olá, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês e todos os ouvintes para conversar sobre esse tema que é tão importante nos dias de hoje, né? Combater a fome e pela soberania e segurança alimentar e nutricional do povo brasileiro. Certamente fundamental, Ana. Para a gente é precioso ter você aqui com a gente. E a gente sempre gosta de começar essa conversa olhando um pouco para o passado, de uma forma diferente, conhecendo uma outra Ana Paula, daquela que a gente está acostumado a encontrar nas rodas aí de segurança alimentar e nutricional. Então, Ana, eu queria muito que você contasse um pouco para a gente como é que foi essa escolha lá atrás pela pedagogia. Conta para a gente desses bastidores, como é que foi essa aproximação, inclusive, com a área de combate à fome. Então, eu fui fazer pedagogia justamente por ser muito militante, atuante em movimentos sociais. Então, primeiro, eu encontrei os movimentos sociais, encontrei o ativismo, né, desde os meus 15 anos de idade. E depois eu decidi qual curso que eu faria que se encaixasse e que pudesse me dar mais subsídios, né, e mais condições de eu continuar desenvolvendo uma militância, inclusive de forma profissional. Então, eu conheci, né, a não violência ativa, fui bastante militante em escolas, na área da educação, né, mostrando, né, o quanto que a violência se aprende e quanto que a não violência pode ser ensinada, né? E nesse caminho eu encontrei a Ação da Cidadania, né, contra a fome, a miséria e pela vida, uma ONG fundada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, que desenvolvia uma ação de formação de lideranças comunitárias, e fui convidada para desenvolver esse trabalho, né, junto a essa rede de lideranças comunitárias, que são os comitês locais da Ação da Cidadania. São as pessoas que estão diretamente trabalhando com as comunidades vulneráveis, né? Estão diretamente atuando com as famílias que vivem em situação de insegurança alimentar.
E aí eu pude conhecer nesse trabalho belíssimo da Ação da Cidadania, esse legado aí deixado pelo Betinho, que continua vivo até hoje, né, na atuação de lideranças comunitárias que se preocupam com a sua realidade, com a sua localidade, eles trabalham para transformar a realidade local. E uma das causas, né, uma das frentes de atuação dessas lideranças e que tem em comum, o que une a todas elas, é o combate à fome. Mas são lideranças comunitárias que atuam em ações super diversas, né? Ou estão em igrejas, uma associação de moradores, ONGs, espaços de leitura, coletivos, são vários tipos de ações diferentes, trabalham com esporte, com cidadania, direitos humanos, mas estão unidas pela causa do combate à fome. E aí desde 2010, eu faço esse trabalho com eles de conhecer esses projetos, conhecer essas lideranças e atuar com formação, né, para a cidadania de políticas públicas de combate à fome. Ana Paula, entrando agora um pouco na temática do nosso podcast de hoje, né, essa ação da cidadania contra a fome, você acabou de falar que você trabalha já nessa área desde 2010, né, apesar de anteriormente já sempre militar, mas nesses últimos 12 anos, eu queria que você desse um panorama, assim, até porque a gente no podcast tem uma preocupação muito grande com essas informações científicas corretas, de quem realmente é da área. E talvez as pessoas, por estarem no seu dia a dia muito diferente, até estarem longe da sociedade, não consigam compreender o real problema da fome que a gente está vivendo hoje, né? Queria que você desse um panorama, assim, nesses últimos 12 anos, como é que essa questão da fome hoje ela variou ao longo do tempo e se de fato hoje a gente vive um momento muito crítico. Então, começando com a história da Ação da Cidadania, né, que começou em 1993, o Betinho, né, ele descobriu não, ele colocou para a sociedade uma informação que na época pouco se falava, né, que foram os dados do IPEA, que foram lançados, com 32 milhões de brasileiros na época passando fome. E ele se indignou com essa situação e fez com que a sociedade também se indignasse, né, de uma maneira incrível. Ele conseguiu mover toda a sociedade em torno de uma campanha de combate à fome, que foi uma campanha que se chamou Natal Sem Fome, que, na verdade, foi um pretexto, né, essa campanha. O objetivo era mostrar que todo mundo podia fazer alguma coisa para combater a fome, né, através da doação de alimentos. Foi uma campanha emergencial, mas que o foco era transformar essa realidade na raiz, né, conseguir políticas públicas que, de fato, resolvessem e acabassem com esse problema da fome no Brasil. E realmente ele conseguiu produzir uma mobilização muito potente e surgiu aí, né, o Conselho de Segurança Alimentar, né, movido pela sociedade civil, junto com o poder público, e deu início aí uma luta, né, por políticas públicas de combate à fome que tiveram bastante força a partir de 2003, quando surgiu o Ministério do Combate à Fome, que foi o governo Lula, né, que recriou o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, criou o Ministério do Combate à Fome, o programa Fome Zero, e colocou como prioridade do governo combater a fome e que todos os brasileiros se alimentassem no mínimo 3 vezes, fizessem no mínimo 3 refeições diárias. Foi um trabalho muito estrutural, né? Foi um trabalho de conjunto com diversos ministérios, foi um trabalho de valorização do salário mínimo, de reconstrução da agricultura familiar e muito apoio e fortalecimento da agricultura familiar, que são as pessoas que realmente produzem os alimentos que vão alimentar o povo brasileiro, né? Foram planos, o Plano Safra,
e outros planos de incentivo, né, financeiro, de crédito, Pronaf, né, os agricultores familiares passaram a ter um papel importante, né, nesse governo. Né? O próprio PNAE, né, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, ele teve muitos incrementos, virou uma referência mundial, né, inclusive a partir de 2009, todas as escolas, todos os municípios de todos os estados precisam comprar alimentos da agricultura familiar para alimentação escolar, e é um programa importante, porque ele alimenta mais de 40 milhões de estudantes de todos os municípios do país. O programa de aquisição de alimentos também que foi criado, importantíssimo, porque é um programa que compra os alimentos da agricultura familiar e distribui para os equipamentos públicos, como presídios, como creches comunitárias, hospitais, bancos de alimentos. Foi um programa bastante importante para o combate à fome. O próprio programa de 1 milhão de cisternas, né, que levou água para o semiárido, facilitando, porque a fome está acompanhada também com a sede, né? A falta d'água também é uma das causas da fome. Então, foi um programa que levou acesso à água a milhares de famílias no semiárido, e muitos outros programas que foram importantes para que a gente conseguisse, em 2014, sair do mapa da fome da ONU. Né? Então, sair do mapa da fome da ONU não quer dizer que nós conseguimos zerar a fome no país, mas quer dizer que menos de 5% da população estavam vivendo um estado de insegurança alimentar grave, que é a situação de fome. Então, foi um número que, de 33 milhões, né, caiu significativamente a partir de 2014, e a gente conseguiu virar referência mundial, né? Inclusive, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, o ODS 2, que é o combater a fome, a gente conseguiu mostrar para o mundo, né, que esse caminho é possível, que existia essa possibilidade. Sendo que, em 2016, né, a gente sofre um golpe aí, a gente tem a aprovação da Emenda Constitucional 95, que congelou os gastos públicos por 20 anos, e começa a haver uma desestruturação dessas políticas públicas que tiraram o país do mapa da fome da ONU. A gente começa a ter um desinvestimento, né, dessas políticas que a gente precisava ainda estar evoluindo, precisaria estar aperfeiçoando, elas começam a sofrer um desinvestimento, começa a ter uma perda, né, de valores. Por exemplo, o PNAE, o Programa Nacional da Alimentação Escolar, ficou com seu recurso congelado, muitos restaurantes populares fecharam pelo Brasil inteiro, muitos equipamentos que atendiam a população e que vivia em segurança alimentar, equipamentos estratégicos fechados. O programa de aquisição de alimento perdeu recursos, atingindo menos da metade do que ele tinha de recurso, né, para distribuir alimento para os equipamentos públicos. A gente teve aí um problema de desemprego muito grande, né, desvalorização do salário mínimo. Isso que eu estou falando foi antes da pandemia. A gente não pode nem colocar a culpa na pandemia, porque isso foi a partir de 2017, 2018 saem os dados do IBGE, já mostrando que já estávamos aí com 10 milhões de brasileiros já em situação de insegurança alimentar grave. Né, começa a vir esse crescimento aí da situação de fome. Em 2019, né, o primeiro ato, né, do atual presidente foi extinguir o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. O Conselho Nacional foi extinto no dia 1º de janeiro. E aí continua a desarticulação das políticas de combate à fome. Né? A gente tem
o SISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Assim como a gente tem o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social. A gente tem esses 3 sistemas desarticulados, que está sendo os mais fortalecidos nesse momento pré-pandemia, né? Então, quando a pandemia chega, ela já encontra uma população já com muitas fragilidades, tanto nos seus sistemas de saúde quanto no seu sistema de abastecimento e produção de alimentos. E aí, em 2020, a gente tem os dados da Rede Pensan, que é uma rede de pesquisa em segurança alimentar, que nos mostra 33 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave. Uma triste e infeliz coincidência, porque a gente volta aos dados de 1993, quando o Betinho criou a Ação da Cidadania no Brasil. A gente tem aí novamente a mesma situação, né? Não foi um passo para trás, não, foram milhares de passos para trás, para chegar novamente em 1993. Esse é o quadro, né, que a gente está vivendo hoje no nosso país. Certo, Ana Paula, é importante você fazer esse resgate para a gente ter, né, e os nossos ouvintes também, dimensão da situação atual. E por agora eu queria trocar com a Camila, que a Camila, Ana Paula, ela vem nesses momentos aqui justamente para que nossos ouvintes possam pegar dicas de materiais, de vídeos, poder se aprofundar. O que você tem hoje para sugerir para a gente, Camila? Olá, Luana, olá, Anderson e olá, ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. A minha sugestão hoje é rápida e fácil, mas de grande impacto. Convido você, ouvinte, a conhecer o site da Ação da Cidadania, uma organização não governamental do Brasil contra a fome, miséria e pela vida, o qual a nossa convidada, Ana Paula, faz parte. açãodacidadania.org.br. Lá, você pode conferir as atualizações sobre os números alarmantes da fome e ainda contribuir com as campanhas e projetos que vocês também têm acesso lá no site. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir! Obrigada, querida. Ana Paula, voltando aqui para o nosso papo, né? Queria resgatar essa tua última fala, né? Que para a gente é muito simbólico, né? Eu comecei a lidar com essa área de saúde coletiva aplicada a políticas de alimentação e nutrição em 2009. Então, é muito simbólico para a gente que já está aí há mais de uma década ligado a isso, ver essa tua fala, né? Enfim, e Betinho para sempre é uma referência. Então, assim, queria muito agora escutar de você. A gente sabe da importância de todos os atores sociais, você está no Conceia, a gente está aqui num podcast, você vem de uma ONG, temos outras ONGs, então é um grande time. Mas, ao mesmo tempo que é um grande time, a gente sabe o quanto a ONG Ação da Cidadania tem de destaque e serviu de inspiração para tantas outras iniciativas. E eu queria muito escutar de você, né, que está aí há mais de uma década somando com esse time, o que você acha que é o diferencial de vocês? Né? Por exemplo, eu estava vendo aqui a questão da formação de lideranças na tua apresentação. Né? Isso é algo que, enfim, é muito novo. Né? Alguns dos nossos ouvintes, de repente, não têm muita ideia do que se trata, né? E se você quiser dar uma palhinha disso, mas principalmente, né, junto dessa reflexão que eu queria que você trouxesse, do porquê que a Ação da Cidadania foi esse marco, é tão grandiosa até hoje, eu queria dar um voto de esperança para os nossos ouvintes, porque ninguém larga a mão de ninguém, né? Então, enfim, a gente volta a esses números escandalosos e a gente fica com uma sensação de caramba, voltamos à estaca zero. E o que o ouvinte lá de casa pode fazer a respeito? Porque tem alguns ouvintes, tem algumas pessoas em rodas de conversa que, por exemplo, acreditam que isso não é problema meu, isso é daquele povo lá de Brasília que vai resolver, né? Eu vou dar o peixe ao invés de ensinar a pescar.
Então, eu queria muito que você trouxesse, talvez, ordens de grandeza do alcance da ação da cidadania, como é que a ajuda de um pode se tornar, junto da de outros, uma ordem de grandeza maior, né? E o que, que tem de diferente lá da época do Betinho? A gente voltou para aqueles números, mas a gente pode ter esperança? Assim, nossa, Luana, algumas coisas avançaram de conhecimentos, de técnicas, que, enfim, né? Pode ser um voto de esperança. Então, queria escutar de vocês essas reflexões. Então, na Ação da Cidadania, a gente trabalha com duas linhas, dois eixos de ação prioritários, né? Que são a linha emergencial, que são as campanhas de arrecadação e de distribuição de alimentos, seja por cestas básicas, seja alimentação, né, por quentinhas. Nossa cozinha solidária aqui no estado do Rio de Janeiro entrega 1.000 refeições por dia para essas lideranças comunitárias que fazem, né, a distribuição desses alimentos na ponta, além das toneladas e toneladas de cestas básicas que a gente entrega no Brasil inteiro. Nas 5 regiões do Brasil, nós temos comitês da Ação da Cidadania que estão lá na ponta fazendo o cadastro dessas famílias, fazendo com que todas as doações cheguem a quem realmente mais precisa. E temos uma outra linha de atuação que é importantíssima, né, que, assim como o Betinho falava, né, quem tem fome tem pressa, então a gente precisa da solidariedade das pessoas, né, para poder fazer com que essas pessoas que estão necessitando imediatamente, agora, né, recebam esses alimentos. Mas ele falava também que a alma da fome é política, então que a gente precisa transformar esse tema da fome de maneira estrutural. E aí a gente entra com uma outra ação nossa, que é a formação, né, em políticas públicas, a formação para a cidadania. A gente desenvolveu agora um instrumento que está dando muito certo, que é a Agenda Betinho. Nós fizemos a Agenda Betinho 2020, com 40 propostas de ações e políticas públicas para combater a fome nos municípios. E fizemos agora, em 2022, a Agenda Betinho, com 92 propostas de ações e políticas públicas para serem implementadas nos estados, né, e pelo governo federal. E o que isso mostra para a gente? Mostra para a gente que a fome precisa ser desnaturalizada, que não é natural as pessoas passarem fome, não faz parte da sociedade as pessoas passarem fome. Isso não é assim porque tem que ser assim, porque sempre foi. Não é. Então, a gente tem propostas que já foram colocadas em prática, que já mostraram resultado. Então, a gente pode tranquilamente falar para todo mundo que todas as propostas que estão na Agenda Betinho são super possíveis de serem implementadas, não é nada impossível. Né? Tudo pode ser colocado em prática imediatamente, e precisam ser colocadas em prática imediatamente, e que, para que essas propostas aconteçam, sejam colocadas na prática, a gente precisa da ação da sociedade civil, a gente precisa da participação social, a gente precisa de controle social. Então, a gente acredita que uma coisa fundamental para a gente desenvolver, né, no nosso país, e que está relacionado muito à educação, é que a gente precisa criar uma consciência, né? Assim como tem a consciência ambiental, né? A consciência que protege os animais, que protege o meio ambiente, a gente precisa criar uma consciência de que a fome é algo inaceitável, inaceitável, não é admissível. A gente tem um país riquíssimo, riquíssimo, com toda a questão ambiental propícia para a produção de alimentos. A gente produz alimentos que podem alimentar mais de um Brasil, né? E a gente só precisa dessa intenção política e dessa participação social. A gente precisa acreditar que nós influenciamos, sim, na política do nosso país e participar mais dessa questão através dos conselhos, né? Os conselhos
todos os estados do Brasil têm um Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. É muito importante que a população se aproxime desses conselhos e entenda como funciona, como estão funcionando essas políticas públicas e como é que elas podem ajudar a fazer esse acompanhamento. Quase todos os municípios têm um Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Todos os municípios do Brasil têm o Conselho de Alimentação Escolar, que acompanha, né, a qualidade da merenda escolar. E esses conselhos, infelizmente, eles estão muito esvaziados, né? E a gente precisa ocupar esses espaços de controle social e de participação. Então, isso é uma forma da gente desnaturalizar esse problema da fome, né? É se apropriar, né, do que são essas políticas públicas, né? A população precisa se apropriar dessas leis e de quais são os caminhos que a gente pode seguir para que elas sejam colocadas em prática. Então, a gente, por exemplo, está fazendo agora, esse ano, né, está trabalhando com a questão do PENAE, acompanhamento da merenda escolar. Só para vocês terem uma ideia, né, como é que surgiu essa necessidade da gente acompanhar o PENAE, foi que, a partir de uma formação que nós fizemos com as lideranças, uma liderança que é responsável por uma criança, um aluno, né, um estudante de escola pública, foi perguntar para a diretora da escola, foi questionar, né, cadê o alimento da agricultura familiar? Vocês lembram que durante a pandemia as escolas fecharam, né, mas a merenda escolar ela continuou, as escolas continuaram recebendo a verba para distribuir o alimento para as crianças, né, em forma de cestas básicas, de kits. E essa responsável de um aluno foi perguntar, né, quando foi pegar o kit na escola, cadê o alimento da agricultura familiar, que não estava naquele kit. E aí a gente pensou, né, nossa, que coisa interessante, né? Ela participou de uma capacitação, uma formação, falando sobre o PENAE, e ela foi questionar a diretora da escola, ela falou o número da lei para a diretora da escola, olha, a lei tal, 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 de 2009, fala que tem que ter 30% dos alimentos comprados da agricultura familiar na alimentação escolar. Cadê que não está aqui? E aí, nossa, deu um estalo na gente, né? Nós pensamos, imagina 100 responsáveis de escola indo fazer esse questionamento nessa diretora de escola. Por mais que ela não tivesse essa responsabilidade direta, ela vai ter que passar esse caso, essa demanda para o secretário de Educação. Né? E aí a gente ficou pensando, imagina umas 50 escolas de uma mesma região passando essa demanda para o secretário de Educação desse município. Né? Eles vão precisar responder, eles vão precisar dar uma resposta. Não vai passar despercebido, não vai ser uma demanda que vai passar despercebida. Né? E aí a gente começou a desenvolver planos, né, de ação conjunta, de atuação em diferentes municípios ao mesmo tempo, para que essa demanda surja no poder público, vindo da sociedade civil. Né? A gente tem as leis, a gente precisa que elas sejam colocadas em prática. E elas vão ser colocadas em prática a partir do momento que a sociedade comece a exigir esse direito, que é um direito humano, é um direito constitucional. Já está na lei, ele só precisa ser colocado em prática. Então, eu acho que o que diferencia, né, a ação da cidadania desse trabalho é que a gente atua tanto na questão da solidariedade, porque é urgente solucionar o problema da fome, a gente precisa de doação, sim, a gente precisa de muitas doações, sim. Nós lançamos a campanha agora 15 por 15, que está saindo na mídia, né, que é você doar 15 de qualquer coisa, 15 quilos de arroz, 15 de açúcar, 15 de feijão, macarrão, que você puder, 15 centavos, 15 reais, 15 segundos, 15 minutos do seu tempo para divulgar a campanha. Então, uma campanha que é assim, bem dinâmica e que consegue fazer com que todo mundo participe de alguma forma. Né? Então, a gente precisa
levar atuação, né, nessas duas pontas, atuar tanto na solidariedade, nas campanhas, e doar e participar, quanto na questão da exigibilidade, né, do direito humano à alimentação adequada e saudável, que a gente necessita tanto. Ana Paula, a gente aqui no podcast sempre fala em todo início de programa, né, que a gente tem ideia que a nossa mensagem, mais do que ajude a formar as pessoas com conhecimento, ajude também a impactar o dia a dia delas, né? Eu acho que você colocou muito bem essa questão com relação à importância de cada um ajudar. Essa campanha dos 15% que recentemente vocês lançaram, ela é muito importante. Só que a fome ela é um problema complexo. E com a sua experiência também no Conceia, e agora uma pergunta um pouquinho mais de esperança daqui para frente, né, olhando a situação. Quais os mecanismos você acha que a gente tem que utilizar, além, obviamente, da ajuda da população em geral, para que esse problema, de fato, ele volte, como aconteceu um tempo atrás, né, a diminuir muito, mas que nunca mais ele retorne, né? O que a gente tem que fazer enquanto sociedade ou até do ponto de vista pensando nessa a sua atuação junto ao poder público? A gente pode fazer muito, sim, com certeza, para que esse problema seja resolvido de maneira estrutural. Eu acho que, primeiro, começar pensando, a gente vai ter eleição, né, agora, a gente precisa pensar em quem que nós vamos escolher como presidente, porque isso é fundamental. A gente precisa de saber o plano de governo e se o combate à fome está presente nesses planos de governo, né? E eu acho que a gente precisa ter uma mudança radical, assim, fundamental, não tem como fugir disso, porque a gente está vivendo um governo de 4 anos de desmonte de políticas públicas de combate à fome. Então, foram 4 anos bem difíceis e que a gente vai precisar reconstruir, na verdade, né? Antes da gente conseguir avançar, dar passos mais interessantes em direção à segurança alimentar, a gente vai ter que reconstruir para poder sair da fome, né? Que era um caminho que a gente já vinha percorrendo. A gente vinha saindo da situação de fome em direção à questão da segurança e da soberania alimentar. Porque a gente precisa de comida, sim, mas a gente não quer qualquer comida, né? A gente precisa de comida, sim, mas a gente precisa estar atento à questão da obesidade, da educação alimentar e nutricional, né? Da produção de alimentos agroecológicos, sem veneno, sem agrotóxico. Então, são vários passos que a gente precisava dar ainda, né, após a gente conseguir sanar a questão da fome, da insegurança alimentar grave. E a gente voltou, né, vamos ter que reconstruir essas políticas públicas que nos possibilitaram sair do mapa da fome e continuar no avanço da soberania e da segurança alimentar e nutricional. Então, é muito importante que a sociedade, né, perceba o quanto mexe, né, com as políticas públicas a questão do voto, né? Acho que a gente precisa garantir que essas políticas públicas não se percam, que elas sejam reconstruídas, e para isso a gente precisa ver em que plano de governo elas aparecem, porque no governo atual a pauta saiu completamente do Congresso, a pauta do combate à fome saiu completamente do Congresso, né? Não aparecia. E, por incrível que pareça, no momento em que a gente viveu uma situação tão grave de pandemia, onde a população necessitava estar preparada, né, de uma maneira mais saudável para aguentar passar por uma pandemia, foi tudo ao contrário, né? A pandemia pegou uma sociedade muito mais sofrida e desgastada, né, em nível
de nutrição, né? Falando assim, com relação à sua segurança alimentar. Então, a gente precisa muito pensar nisso, refletir sobre isso e mudar, né, essa situação do país, que foi bem grave. Foram 4 anos muito graves para a questão do combate à fome. E a gente também pode acessar, né, aos mecanismos de exigibilidade, né, do direito humano à alimentação. Né? Esses mecanismos, né, de exigibilidade, eles estão presentes nos conselhos de direito. Né? Então, a gente tem como muito importante os CONSEAs. Né? Nós trabalhamos com muita força, com muitas ações visando o fortalecimento dos CONSEAs estaduais, né? Porque a gente teve a extinção do Conselho Nacional, né? Que puxava aí, por exemplo, as conferências, né? De segurança alimentar, onde a gente levava todas as propostas da sociedade civil para que viessem a se tornar políticas públicas. Né? Então, é um conselho importante, porque é um conselho que escuta, né, a voz de todos os segmentos da sociedade. Né? Nos conselhos estão os movimentos de mulheres, estão os movimentos negros, indígenas, quilombolas, né, povos, né, tradicionais de matriz africana. Então, os agricultores, os sindicatos, as universidades, né, todos os setores eles estão representados dentro do CONSEA. Então, todas essas propostas e toda essa experiência de vida da sociedade que vinha da base se transformava em política pública através das conferências nacionais, né, através do CONSEA, através do sistema de segurança alimentar e nutricional. Então, a gente precisa fortalecer, né, a gente precisa se somar, né, buscar se aproximar desses mecanismos, né, de controle social e de participação. E uma das coisas que a gente precisa, né, mudar na nossa sociedade e que vai contribuir para esse controle social da população é a gente sair desse individualismo, né, que tem muito a ver também com a educação, né, onde você aprende, você está ali estudando porque você vai ter os seus benefícios pessoais, né? E a gente precisa sair um pouco disso, né? A gente precisa olhar para o nosso entorno, né? Porque de que adianta eu conseguir, né, realizar ali os meus sonhos pessoais e viver num Brasil, numa sociedade com 33 milhões de pessoas passando fome, né? Tem alguma coisa muito errada aí, né? A gente precisa pensar nisso, né? Em como a gente colocar esse foco, né, da ação, da cidadania, na construção de uma sociedade que seja justa, né, para todos, né, que a gente trabalhe aí nessa direção de justiça social coletiva, né, pensando mais nessa questão do coletivo. Perfeito, Ana Paula. Fiquei escutando você falar, né, e realmente eu acho que esse é um caminho fundamental, né, o que você fala do coletivo, e até pegando um pouco da troca com o Anderson, né, quando fala dessa questão da esperança, né, voltamos à estaca zero, mas temos alguns diferenciais agora para essa luta, né? Então, eu acredito que o momento seja muito propício, né? E com a tua fala e com os diferenciais que você trouxe da ação da cidadania, eu também queria destacar para os nossos ouvintes aqui, pensando, né, e escutando vocês falarem, né, me veio à mente aquela imagem forte do Betinho, né, quando a gente ficava mais na televisão do que fica hoje em dia, aquele prato prateado, balançando, vazio, fazendo barulho, né, aquela propaganda que para os millennials como eu, que nasceram aí na década de 80, vão lembrar certamente, né?
Então, eu acho que também um diferencial e uma esperança que a gente pode ter é o que a gente andou aprendendo de comunicação, né? Eu acho que Betinho lá atrás foi muito visionário com essa frase do impacto, né? Quem tem fome, quem tem pressa. Até hoje é simbólico esse prato vazio, balançando, né? E acho que vocês foram muito felizes nessa campanha do 15, né? Porque não é só a pessoa que está lá em cima, rica, com condições, todo mundo tem algum 15 para doar, né? Então, essa forma de vocês se comunicarem, eu acho que é uma grande inspiração para todos nós, né? Quero crer que esses avanços da tecnologia também, Pix para lá, é celular que encosta na televisão e doa, né? Então, quero crer nisso, mas quero crer principalmente que a nossa rede aqui, incluindo nossos ouvintes do podcast Ciência da Nutrição, no pós-pandemia estão mais sensibilizados para o que a Ana Paula trouxe do coletivo, né? Na pandemia, a gente aprendeu na dor que não adianta eu me cuidar com a máscara se o porteiro está sem máscara. Não adianta a minha avó se vacinar se eu não me vacinei, né? Então, que a gente possa, enfim, né, somar a tudo que Betinho deixou aí de contribuição, esses avanços, e agradecer muito a Ana Paula. E antes de me despedir, Ana Paula, queria muito que você dividisse com a gente a imagem que você escolheu, que te remete à nutrição, à ciência da nutrição. Vai estar no site disponível para os nossos ouvintes verem, mas conta um pouco para a gente por que você escolheu essa imagem. Então, eu escolhi uma imagem do meu quintal, né, que é com frutas colhidas no meu quintal. Eu me encantei muito na Ação da Cidadania com a possibilidade dos quintais produtivos. Nós fizemos formações para lideranças comunitárias, de hortas comunitárias e quintais produtivos, e é encantador, né? Chega a ser uma coisa sagrada, né? Você vê a natureza te dando o alimento de uma forma tão rica, né? Tão farta, né? A gente, quando a gente consegue plantar, né? Vamos dar um exemplo aqui, um pé de acerola no seu quintal, num espaço que você tenha, é tanta fruta que você é obrigada a compartilhar, né? Senão ela vai estragar, né? Se você tiver um pezinho de qualquer coisa, ela dá tanta daquela coisa que você precisa compartilhar. Então, eu acho que a gente aprende muito olhando para a natureza, né? Olhando para o que a natureza nos dá. A gente tem essa possibilidade no nosso país de poder ter esse privilégio, né? De ver que em qualquer cantinho, em qualquer canteiro, você consegue produzir alimento, você consegue fazer uma horta no telhado, você consegue fazer uma horta na parede. Então, essa imagem das frutas, né, dos quintais produtivos, elas são bastante significativas, mostram muito assim para o rumo que a gente está indo, né? Por que as pessoas acreditam que o alimento nasce no supermercado? A gente precisa pensar sobre isso, né? Da onde vem o alimento, quem produz nossos alimentos, e a gente ter mais esse contato, né, com a natureza, e com respeito à natureza, e com respeito à alimentação saudável, né? O que é como, né, falam, né, vamos descascar mais e desembrulhar menos, né? Que os alimentos estão aí. A gente precisa aprender, né, construir essa consciência, né, alimentar. Luana, o papo estava bom, o papo hoje foi importante, mas essa musiquinha está dizendo que a gente tem que terminar. Verdade, Anderson, essa musiquinha é implacável. Gostaria muito de agradecer a nobre presença da Ana Paula, desejar sucesso para a campanha e que Bianca pudesse vir aí relembrando aos nossos ouvintes aonde eles encontram nossos outros episódios. Eles podem trocar com a gente pelas redes sociais, site. Então, diga lá, Bianca. Olá, pessoal! Aqui é a Bianca. Estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão a literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por @podcast Ciência da Nutrição. E você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br, onde lá você vai encontrar mais informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada, querida. Anderson Teodoro, está com você.
Obrigado, Luana. Ana Paula, a gente queria muito te agradecer. Foi para nós um programa super diferente. Acho que é a primeira pedagoga que a gente recebe nessa área da ciência da nutrição. Mas como a gente sempre fala em todos os programas, a nutrição, para que ela seja completa, ela precisa, na verdade, de vários profissionais envolvidos em vários aspectos. Então, a gente queria agradecer muito a sua presença e te passar para as suas considerações finais, para aquilo que você quiser divulgar. O espaço está aberto. Pedir para o pessoal entrar no site, né, do 15por15.org, participar e apoiar, né, e fazer com que essa campanha chegue ao maior número de pessoas possíveis aí no Brasil. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Luana. Obrigado a você de casa por nos acompanhando. Hoje a gente tratou de uma temática, que é uma temática muito importante, que é a questão da fome. O Helder Câmara dizia que a fome dos outros condena a civilização daqueles que não têm fome. E a ideia do podcast é justamente essa um pouco, né? A gente pôde mais do que 15 minutos hoje, podemos dizer assim, alguns 15 minutos, né? Contribuir para vocês também nessa campanha do 15por15. Eu queria pedir que todos vocês divulgassem mais essa iniciativa. Aqueles que queiram até conhecer um pouco mais desse assunto e colocasse também no nosso programa, até para tirar as suas dúvidas da realidade que a gente vive hoje e que o impacto no dia a dia das pessoas elas possam de fato acontecer com você agora. Você é responsável pela melhora de cada um da nossa sociedade e a gente espera que o programa tenha contribuído para isso. Continue nos acompanhando nas redes sociais, divulguem o nosso trabalho. Podcast Ciência da Nutrição.